Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné. Hoje a gente está trabalhando com o método Atenas-de, o método Atenase, e a gente, hoje vou dar um pouco a introdução ao método para vocês. É interessante que você leia essa introdução, essa parte aqui que fala sobre os autores, né? Eu traduzi do inglês aqui para que vocês pudessem ter uma noção. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o modo de exibição para visualização. Ainda não mudou. Pronto, acho que agora mudou. Deixa eu ver aqui. Então, aqui fala um pouco sobre os autores, né? O Maurice Baum, o Gilbert Lawler, o James Morwood. E aqui nós entramos na introdução, né? Então, a gente lê algum trecho aqui para vocês. O objetivo de Atenas é ensinar você a ler o grego antigo da maneira mais rápida e completa e agradável possível e fazê-lo dentro do contexto da cultura grega antiga. Isso significa dentro do contexto da vida diária dos gregos antigos, uma vez que foi moldado e dado significado por desenvolvimentos históricos, eventos políticos e a vida da mente, conforme revelado na mitologia, religião, filosofia, literatura e arte. As histórias que você vai ler em grego fornecem um contexto cultural básico dentro do qual você vai aprender a língua grega. E a maioria dos capítulos contém ensaios com ilustrações tiradas de obras de arte antigas, com informações básicas para aprofundar sua compreensão de alguns aspectos da história e cultura dos gregos. Deixa eu ler mais esse parágrafo. O curso começa com a história de um fazendeiro ateniense chamado Diceópolis e sua família. Eles vivem em uma vila ou demo chamada Colide, perto de Acarnas, no mapa da página 6, localizada ao norte de Atenas. Os eventos são fictícios, mas são ambientados em um contexto histórico definido, outono de 432 a.C. até a primavera de 431 a.C. A democracia ateniense, liderada por Péricles, está no auge. Os atenienses governam os mares e controlam um império, mas seu poder despertou os temores e a inveja de Esparta e seus aliados no Peloponeso, especialmente em Corinto. Na primavera de 431, Atenas e a Liga do Peloponeso estão travando uma guerra que leva 27 anos depois da derrota e queda de Atenas. A história começa com a vida no campo, mas com o capítulo 6, uma subtrama da narrativa mítica, começa com a história de Teseu e Minotauro. Essa subtrama mitológica continua no capítulo 7, com a história de Odisseu e o Ciclope, atravessa o capítulo 10 com outros contos da Odisseia, brevemente contados no final de cada capítulo. O enredo principal continua no capítulo 8, quando a família visita Atenas para um festival e o ritmo se acelera. Então, na introdução, a gente vai acompanhar a história mais ou menos até aqui. Aí aqui tem meio que um resumo, né, de como é que é a narrativa que é contada no curso. Então eu não vou ler, mas essa parte que eu li mais ou menos é a parte que a gente vai ler no curso de introdução. Depois vocês puderem ler toda essa introdução, tá bom, gente? Aqui tem uma partezinha aqui que é interessante a gente ler. Finalmente, finalmente, no final de quase todos os capítulos, às vezes no meio de um capítulo, você encontrará passagens de uma grande variedade de autores de grego clássico e dos evangelhos de Lucas e de João no Novo Testamento cristão.
Eles foram cuidadosamente escolhidos e são acompanhados de glossas e que permitirão a você ler as passagens dos pontos do curso onde estão localizadas. Também incluímos ditos dos 7 homens sábios da Grécia arcaica em vários pontos ao longo do livro 1. Assim você estará lendo grego autêntico desde o início do curso e terá acesso à sabedoria e ao estilo de escrever e pensar dos antigos gregos e dos escritores dos evangelhos. Esta é a cereja do bolo. Esperamos que você goste muito e aprenda muito com ela. Então aqui, basicamente, aqui assim, eu dei um resumo aqui do método, né? Mas se vocês quiserem ler toda essa introdução, leiam. Aí a gente pode aqui já ir para essa minha primeira apresentação do alfabeto. Vocês estão conseguindo visualizar bem, gente? Se vocês não conseguirem visualizar nessa videoconferência, depois vocês leiam o texto assim, baixando, olhando lá no Google Classroom, tá bom, gente? Então, talvez eu vá tentar aqui dar um zoom aqui, mas deixa eu ver se eu consigo, assim, dar um pouquinho de zoom aqui. Pronto, eu acho que já dei já zoom suficiente. Tranquilo, gente? Todo mundo visualizando bem? Então, o alfabeto grego. Muitas das letras do alfabeto grego já lhes serão familiares, no sentido de que algumas letras vão parecer com as letras latinas que vocês já usam no dia a dia. Então, temos aí a primeira letra é o alfa, que a gente chama em português de alfa, mas a pronúncia grega reconstituída clássica seria alguma coisa como alpa, alpa, alpa. Repitam comigo aí. Quem quer repetir? Alpa. Alpa. Ótimo. Alpa. Você pode pronunciar também uma pronúncia um tanto intermediária, uma tanto acadêmica, que a gente chama de erasmiana. Então você pode dizer alfa, alfa. Mas vai ficar o nome da letra, né, com a pronúncia ou clássica ou erasmiana, vai ser uma coisa assim como alpa ou alfa, alfa. Percebam como cada letra tem um som bem característico, bem forte. Aí aqui, como você perceba, que aqui nessas colunas você tem as letras, a maiúscula e a minúscula, o nome da letra em grego, em letras minúsculas, a transliteração do nome da letra para o alfabeto latino e uma certa descrição que tenta mais ou menos explicar como é que é a pronúncia dessa letra. Então, para alpa, você pode ter um A breve, como em altar, ou um A mais longo, assim, A, quase como se fosse 2 As em sequência. Tudo bem? Então, depois vocês vão perceber essa ideia da quantidade, que é importante para a poesia, e onde você vai ter letras, vogais, né, na verdade, breves e longas. Então, você vai ter um A e um A. Tranquilo? Aí, agora, a segunda letra é beta. Beta. Então, repitam comigo a pronúncia. Beta. Beta. Na pronúncia clássica reconstituída, normalmente as pessoas vão pronunciar assim, beta. Mas algumas pessoas da pronúncia da pronúncia erasmiana vão querer pronunciar como se fosse beta, beta, ou até beita, beita. Principalmente falantes do inglês vão querer, às vezes, pronunciar assim, beita, beita. Mas normalmente na UFC a gente defende uma pronúncia mais aberta para, assim,
beta, beta. Tranquilo? E aí você lê, né, a gramática, né, do Freire, do Antônio Freire, ele mostra que na época que ele escreveu a gramática, havia, né, aqueles acadêmicos que usavam a pronúncia, né, beta, mas ele defendia, né, por uma pronúncia beta, até porque ele existe um poema que fala do som da ovelha. A ovelha faz bé, bé, bé. E aí, beta, eta. Então, ele diz lá que não. A pronúncia deveria ser bé, né? Bé, bé, né? Se a ovelha faz bé, a ovelha não vai dizer B, B, né? A ovelha vai dizer bé, bé. E uma coisa que eu também gosto de falar um pouco sobre a pronúncia do grego moderno, essa letra no grego moderno se chama vita, vita, e ela ganha esse som de V, né? Vita. Continuando, a terceira letra é gama, melhor, gama, 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 gama. Repita aí comigo, gama. Tem uma pausa, ó. Gama, gama. Gama. Isso. Gama. Gama. Essa letra, normalmente, ela tem o som de G duro, né? Ga, ge, gi, go, gu. Mas quando ela vem antes das letras, de outra letra gama, de outra letra capa, de uma letra capa, de uma letra xi ou de uma letra ki, ela vai ter um som assim como se fosse N ou NH em sing, assim, como na palavra angelos, 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 né, que é o mensageiro, o anjo, né? Então depois vocês vão perceber que vai ter esse fenômeno fonético. Deixa eu ver aqui se eu desço aqui um pouquinho mais. Aqui, ó, não tinha botado aqui, ó, sim, né? Então aqui eu botei aqui como o som de NG em sim, mas você pode pensar assim no som de N, né? N. Então, às vezes, esse gama vai ter um som de G e às vezes tem o som de um som bem aqui na entrada da garganta. A língua vai assim, Em grego moderno, essa letra, ela teve umas mudanças de som, então ela vai ter assim um som mais africado, então vai ser assim, rama, rama, rama. Ela pode ter esse som rama e pode ter um som também, quase um som de Y, assim, mas é só quando tiver assim junto de um som de I ou de um som de E, né? Você quase como se fosse um som de Y. Mas isso no grego moderno. Aí a próxima letra é a letra delta. 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 Repitam comigo. Delta. Delta. Isso. Então, as pessoas da pronúncia erasmiana, algumas pessoas vão querer pronunciar delta, delta, vão querer pronunciar um som aberto aqui. Na verdade, eu defendo aqui que você pode ser aberto, mas assim, pode ser fechado também, delta, delta. E vai ser basicamente um som de D, né, na pronúncia clássica e na pronúncia erasmiana. Na pronúncia moderna, essa letra vai ter um som interdental, assim como se fosse um TH em mother
ou em o artigo em inglês, the table, né? Então, é assim, delta, com a língua entre os dentes. Delta, né? Delta. Isso na pronúncia moderna, né? Eu estou falando da pronúncia moderna porque pode ser que você acabe sendo influenciado pela pronúncia moderna em alguns momentos. Vai ver vídeos no YouTube que usam a pronúncia moderna, leituras de todo o Novo Testamento, né, usando a pronúncia moderna, aí você pode querer também usar a pronúncia moderna. Aí a próxima letra é o epsilon, que significa algo como o E simples, o E sem nenhuma, o E que não é o E longo, não é o E grande, né? É o E simples. E a gente, na pronúncia clássica, reconstituída, a gente pronuncia como se fosse um E fechado e curto, breve. Mas, como em medo, na palavra medo, mas as pessoas da pronúncia, as pessoas que defendem a pronúncia erasmiana, podem querer, alguns vão querer pronunciar como se fosse E aberto. Então, vou dizer epsilon, com E aberto, né? E o pessoal em inglês, né, usa muito a pronúncia erasmiana, então vão dizer E, né, para o epsilon. E você pode encontrar livros que vão dizer essa pronúncia. Pronuncia como se fosse um E aberto. Não está errado. É uma pronúncia que ela é possível. E no grego moderno, essa letra ela tem o som de E, mas não é exatamente o nosso E aberto. Ela é um som intermediário, que ela é mais fechado do que o nosso E, mas não é E. É assim, um E abrindo um pouquinho. E aí, quando eu escuto os falantes de grego moderno, eu escuto E. Mas talvez outros falantes, quando escutam, não consigam fazer a diferença, né, entre E e E. Eu compartilhei com vocês vários vídeos, né, para que vocês possam ver, né, a pronúncia, tanto a pronúncia moderna, quanto a pronúncia erasmiana, quanto a pronúncia mais clássica reconstituída. E aí aqui está tentando a tabelinha que está tentando descrever uma pronúncia mais clássica reconstituída. Aí na sequência você tem a letra zdeta. Repitam comigo. Zdeta. Então a letra zdeta é uma letra dupla, que ela é uma combinação de dois sons de consoantes, né? Como sigma, delta e o ZD, SD, né? Por exemplo, como na palavra desdém. Mas por exemplo, na palavra Atenaste, para Atenas, né? Você teria essa pronúncia, Atenaste. Mas algumas pessoas vão defender uma pronúncia DZ, né? Então, algumas pessoas vão pronunciar zeta, ou zeta. Então, muitos falantes do espanhol, do italiano, até vão defender, né, essa pronúncia DZ, né, assim, zeta. Tudo bem, gente? E você pode escolher entre uma delas qual é que fica mais confortável para você, né? Mas o livro ele propõe nessa pronúncia zdeta. Ele até coloca a palavra wisdom. Eu não coloquei aqui, troquei a palavra wisdom pela palavra desdém,
mas o livro ele propõe, né, essa pronúncia clássica reconstituída, né, zd, né, zdeta. Aí, na sequência, você tem a letra eta, eta. Repitam comigo. Eta, eta. Eta. Isso. Eta. Eta. Então é um E longo, viu? Sempre um E longo. Algumas pessoas vão propor, né, uma pronúncia fechada, vão dizer eta, eta. Alguns falantes do inglês vão falar até eita, eita, eita. Mas aqui ó, o livro ele propõe uma pronúncia clássica reconstruída eta, eta. E na pronúncia moderna, essa letra vai ter o som de I. Então vai ser ita. A letra zdeta, também no grego moderno, vai ter uma pronúncia como se fosse um I no meio. Vai ser assim, zita. Vai simplificar no grego moderno. Então, zdeta vai ter som simplesmente de Z. Então, no grego moderno, o zdeta vai ser zita. Zita. Por isso a gente, quando vai fazer a transliteração, às vezes translitera apenas por um Z. Não translitera por duas letras, não. Agora, a próxima letra é theta, ou melhor, theta, theta, theta. O theta é um T aspirado, como em tap, em inglês, né? Então, para você conseguir ter um T com aspiração de ar, né? Tap, tap. Você theta, theta, theta. Mas alguns defensores da pronúncia erasmiana vão defender uma pronúncia como TH em thank you. Então, vai ser interdental, né? Vai ser assim, theta, theta, theta. Interdental, theta, theta. E aí, alguns falantes do inglês vão querer dizer theta ou theta. E alguns defensores da pronúncia erasmiana vão dizer theta, theta, com o T interdental. Theta, theta. Alguns falantes do italiano e do francês, às vezes pronunciam isso aqui como se fosse um T normal. E simplesmente admitem, olha, no grego antigo havia uma aspiração, mas eu não consigo pronunciar. Mas se você quiser pronunciar aspiração, você pode tentar usar dessas duas maneiras. Você pode tentar assim, theta ou theta, 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 fazendo interdental, né? Olha a língua aqui entre os dentes. Theta, theta. No grego moderno, essa letra também é interdental, é theta, theta, o nome da letra. Theta. Tudo bem, gente? Então, todo mundo está acompanhando até agora? Tudo bem, né? Aí agora, a próxima letra é o iota. Repita aí, iota, iota. 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 Isso, bem simples. Iota tem um som de I. E pode ser um som mais breve, I, como assim, em biologia, e pode ser um som mais longo, assim, I, quase como se fosse dois Is, né? I. Então você pode ter um I breve e um I longo. O Y, eu lá em cima falei do Y, o Y sempre vai ser breve. E o eta sempre vai ser longo. Então, Y, você pode dizer E ou E, mas sempre breve. Agora, o eta, você vai dizer E, I, ou até EI. As pessoas lá falam inglês, falam EI. Você vai encontrar em dicionários, às vezes, essa pronúncia EI. Lá, mas eu prefiro Aí, continuando. O iota
às vezes o iota vai ser também uma meio semivogal, como assim, como Jesus, Jesus, o nome de Jesus em grego, Jesus, começa com iota, meio que uma semivogal, né? Um glide, que a gente, um termo técnico, né? Aí não vai ser um hiato, né? Não vai ser Jesus, vai ser Jesus, Jesus. Continuando. Aí a próxima letra é o capa. Capa. Repita comigo. Capa. Capa. Tem uma pausa. Capa. Capa. Isso. Capa. Então, o capa vai ter um som de K ou de C sem aspiração, como em canônico, por exemplo, em português. Então, o importante é não ter aspiração no capa, porque você tem... Depois a gente vai ver uma outra letra que vai ser como se fosse com aspiração, a versão do capa com aspiração. O pessoal que fala inglês tem dificuldade porque eles normalmente, início de palavras, com a letra Q, eles fazem aspiração. Eles dizem várias coisas assim, you can, yes, you can, né? Eles dão aspiração. Mas o capa não vai ter aspiração. Aí, na sequência, você vai ter o lambda, 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 que é tem um som de L, de L, né? L. No grego moderno, pode ter um som também de LH, lh, quando tem uma sequência de lambda e iota, às vezes você pode ter um som de LH em português. E aí a gente, às vezes no alfabeto fonético internacional, eles representam esse som lh por um lambda assim estilizado, invertido, cortado, né? Mas no grego clássico, né, e na pronúncia erasmiana, a gente diz só L. Nunca vai ser som de U, final de palavra, né? Então, nunca vai ser U. Vai ser sempre L. Tranquilo, gente? Aí, na próxima letra, nós temos o MU. Repitam comigo. MU. Para poder fazer esse som direito, né, você tem que fazer o biquinho de U, né, e pronunciar I, né? Então você vai 2 movimentos. I, Mi. Então aqui o Mi tem um som da letra M, né? M. E ela não vai nasalizar a vogal que vem antes. A gente, no português, nasaliza a vogal que vem antes. Então, não é lambda. Eu vou acabar nasalizando por causa do meu sotaque, mas é para ser lambda, né? Lambda. Eu, sem querer, eu vou falar lambda, mas é lambda. Tem um lambda. Então, o mi vai ter assim, os lábios fechados, né? Bilabial, né? Ma, me, mi, mo, mu, né? Não vai nasalizar, né? A vogal que vem antes. Aí, na sequência, você tem o nu. Repitam comigo. Nu. Todo mundo já está cansado. Quase ninguém mais está querendo dizer nu. Então, vai ter o som de... Isso, vai ter o som de N, de na, né, ni, no, nu, né? Não vai nasalizar a vogal que vem antes, né? Então, nu. A próxima letra também é uma letra dupla, é uma consoante dupla, que junta o som de 2 consoantes, o som de capa e sigma, que é o xi.
como em táxi. Então, você vai ter... Às vezes a gente vai transliterar pelo X. Então, muitas palavras de origem grega que tinham xi, a gente vai transliterar pelo X. E isso vai causar uma confusãozinha na cabeça de vocês, que a gente nas próximas aulas vai tentar resolver. Mas é isso. O xi vai ter esse som, né? Xa, 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 xe, xi, xo, xu, né? Então é o som de capa sigma. A próxima letra é o omicron, omicron, omicron. Então é um O breve, um O pequeno, né? Lembra de microscópio, né? Então é um som de O que normalmente a gente pronuncia na pronúncia clássica reconstruída como se fosse o som de tolo, o bolo. A gente, breve. O. Na pronúncia erasmiana, algumas pessoas que defendem a pronúncia erasmiana vão querer pronunciar aberto. Omicron, omicron. E na pronúncia moderna, é um pouco mais aberto também. É como o nosso... ela é mais fechado do que o nosso O, mas é mais aberto do que O. Então, na pronúncia moderna é o Ômicron, né? Aí, na sequência, você tem o pi. O pi é um P sem aspiração, como em política. Não tem aspiração. O pessoal que fala inglês tem muita dificuldade de pronunciar com esse som assim, né? Sem aspirar, né? Mas é isso. É pi. E aí vocês vão... A formato da letra vai confundir vocês um pouco, mas acho que o pi vocês vão lembrar da matemática, né? Todo mundo que já estudou circunferência já ouviu falar do pi. Então a letra pi vai ter o som de P. Aí na sequência, essa que vocês vão confundir. O ró. O ró parece um P, mas tem som de R, um R vibrado, como a antropologia, né? Ou aquele R vibrado lá, vibrante lá de antropologia, né? Vocês estão entendendo? Sim. Tranquilo, né? No início de palavra, o ró tinha esse sinalzinho em cima, e aí pressupunha que havia uma certa aspiração. Mas a gente não sabe direito como é que era essa aspiração. Então, eu falo ró, mas algumas pessoas defendem que seria uma coisa assim como ro. E aí é difícil de saber qual seria a verdade. O pessoal da pronúncia erasmiana, algumas pessoas vão dizer ro. E algumas pessoas falam inglês, vão falar assim, o roll, né? Um ditongo, né? Roll, para poder mostrar que é longo. Aí na sequência você tem, e no moderno também é o mesmo som vibrado, né? R. Não é r, é só r, simples, né? Antropologia, né? Para, uma coisa assim, um som ara, uma vibrada só. Aí aqui na próxima letra é o sigma. O sigma, ele tem 3 formas. Uma maiúscula, uma minúscula e uma final. E fora isso, ainda pode ter uma outra forma que você pode encontrar em alguns textos, que é a forma lunar, que parece um ser. Um C. Tá vendo aqui? Ó? Aí não vai fazer um C. Esse sigma lunar, ou lunado, ele não vai fazer a diferença entre meio e começo de palavra. Ele vai ser sempre esse mesmo formato. Vai aparecer muito em textos bizantinos. E aqui, mas basicamente a diferença desse sigma para esse sigma é que esse aqui que parece o nosso S, a gente vai usar em final de palavra. E esse aqui a gente vai começar que parece uma bolinha, a gente vai usar em começo e meio de palavra. Então vai ser um S com som de sing. E às vezes vai ter uma influência dessas vogal aqui, né? Como bagadam. Aí você vai ter sb, sg, sd, sm. Então não vai ser como no português. Como, por exemplo, a gente tem casa.
entre duas vogais o S com som de Z. Não é isso. É quando você tiver na sequência uma dessas vogais, dessas consoantes aqui. B, G, D, M. Então você vai dizer assim, SB, SG, SD, SM. Vai ter essa influência, né? Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Isso aqui é uma questão fonética, nem todo mundo vai aprender hoje, mas eu estou tentando apresentar. Aí a próxima letra é o tal. Ah, sim, em grego moderno, esse sigma é um pouco assim chiado. Não chega a ser sigma, mas assim, sigma, sigma. Então é quase um chiado, assim, quase se fosse um sh, mas não é sh. Tá? Sigma, sigma. Então ele sigma. Então se você escutar, né, o sigma grego moderno, né, você vai perceber que tem quase um chiadozinho. Aí continuando. A próxima letra é o tal. O tal é um T sem aspiração, como set, ou sapato, sapato, um T simples, tal. E na pronúncia moderna, o nome dessa letra é taf, taf. Na sequência, você tem a letra Y, Y, Y. Aí tem o mesmo problema. Para poder fazer o som do on clássico reconstituído do Y, você tem que fazer o biquinho de U. Y, Y. Mas Y. Aí vai ter esse som de U, mas só quando ele for uma vogal isolada, uma vogal sozinha. Quando ela aparecer como uma semivogal nos ditongos, vai aparecer mais como o nosso U, né? O ua, tipo au, el, o. Então você vai ter assim um som mais parecido com o U, né? Então, aqui ele diz assim, ou como tu, francês, né? Então pode ser u, né? Pode ser um ti, um u breve ou um u longo, né? U. Então quando vocês forem estudar poesia, né? Vocês vão ver, né, a quantidade das vogais. Aí vai ter essa questão, né? A vogal breve, a vogal longa, né? Então você tem o U e o U. Então você tem um Y, pode ter um U. E aí, no grego moderno, esse Y também vai ter o som de I. Então, no grego moderno, a gente vai ter muitos sons para I. E você vai ter que estudar regras de ortografia no grego moderno para poder saber quando é que você vai usar Y, iota ou eta, né? Ou no caso lá, com a pronúncia moderna, Y, iota ou ita, né? São as três letras com som de I. Aí a próxima letra é o Pi. O Pi é como se fosse o P aspirado, na pronúncia clássica reconstituída. Pi. Mas na pronúncia erasmiana, a gente pronuncia às vezes também como se fosse um F. Então, aqui no UFC, não é todo mundo que vai querer dizer pi. A maioria das pessoas vai dizer como se fosse um F. Fi. Então, se você quiser dizer, às vezes nas minhas leituras eu vou dizer assim, pi, mas não precisa ser pedante. Se você preferir dizer fi, como em filosofia ou farmácia, não tem problema, tá bom? Então aqui eu dou um exemplo de pot, né, com P aspirado, né? Pot. Mas você não precisa conseguir dizer esse P aspirado, não. Você pode assim usar uma pronúncia um pouco mais posterior, que é como se fosse um F, né? Fi. A pronúncia moderna é essa posterior, né? Fi. Aí na sequência nós temos a letra que é como se fosse um capa aspirado, como em inglês kit. Tem que ter uma aspiraçãozinha, né? Que
Ki. Então a gente às vezes translitera como CH ou KH. Mas tem uma pronúncia posterior que é mais africada. Então é ri, ri. Então você pode pronunciar como se fosse o J em mulher em espanhol, ou o CH em ich, o bar em alemão. Então a pronúncia erasmiana, muitas vezes ela defende essa outra pronúncia posterior, né? Como he, né? E a pronúncia moderna, ela se parece mais com essa pronúncia mais posterior, né? He. Então você vai ter ha, ho, hu, he. São dois sons diferentes, mas que é muito difícil de perceber a diferença, né? Um mais para trás, ha, ho, hu, e um mais aqui na frente. He. E vai ter uns dialetos que vão pronunciar quase como se fosse um chi, mas é só dialetos. No grego moderno padrão é mais assim. Ha, ho, hu e hi, he. E aí você decide se você vai pronunciar como se fosse ki, ka, ko, ku, que, ki, ou como se fosse ha, ho, hu, he, hi. Tudo bem? Todo mundo entendeu os sons? Tranquilo, né? Aí, na sequência, você tem a letra psi. Psi é uma letra dupla também. É uma combinação do pi e do sigma, como em psicologia, né? Então é bem simples. O pessoal que fala inglês que tem dificuldade de pronunciar isso aqui, porque eles falam psychology, então eles têm dificuldade de dizer isso aqui, mas a gente consegue dizer. Tente não colocar um mi no meio. Não tente não dizer psi. Não é psi, é psi. Tá bom, gente? E a gente tem a tendência de colocar um i no meio do P e do S, né? Assim, psi, não é isso, é psi. Tá bom? Psa, psé, psi, psó, psu. Tranquilo? Aí a última letra do alfabeto é ômega. Ômega. É o O grande, O longo. O O sempre longo, né? Como na palavra hora. Então a pronúncia clássica reconstituída é um O longo e aberto. O. Mas a pronúncia erasmiana, você vai ver algumas pessoas querendo dizer assim, o. E quem fala inglês às vezes vai dizer ou. E no grego moderno é O. Ômicron e ômega, ômicron e ômega em grego moderno, né, tem o mesmo som, né? O mesmo som de O, que não é tão aberto nem tão fechado quanto o nosso. E aí eles têm que aprender regra de ortografia para poder saber quando é que usam o ômicron e quando é que usam o ômega. Mas para a gente vai tentar fazer a diferença de sons. Você vai ter que tentar fazer uma distinção ou de timbre ou de quantidade. O ômicron é breve, o ômega é longo, né? Ó. Então, se você vai dizer tudo aberto, você vai dizer ó. Se você vai dizer um fechado e um aberto, você vai dizer o e ó. Tudo bem, gente? Você tem opções de pronúncia. A nossa aula está encerrando hoje. Eu não sei se a gente vai entrar muito aqui. Vai falar sobre alguns símbolos que às vezes vão aparecer. Esse símbolo aqui, que é o símbolo bráquia, que significa que é uma vogal breve. E esse outro símbolo aqui, que é um tracinho, que é o macron. O macron, que significa uma vogal longa. Então aqui, às vezes, nesse livro vai aparecer assim, né? A, I, U, para querer dizer que eles são longos, né? A, I, U, né? São longos, né? Quando não aparecer, né, o sinal em cima, né? Você tem certeza que só é A, I, U, não é longo, né? Aí aqui o eta vai ser e o ômega, vai ser ômega, o eta e o ômega vai ser sempre longo, e o Y e o ômicron sempre vão ser breves.
E você tem algumas combinações, né, que são longas, como e u, né? Que a gente já não acho que não sei se a gente vai ter muito tempo para falar sobre hoje. Tem uns acentos que a gente vai, não sei se a gente vai ter muito tempo para falar sobre hoje, mas aqui, ó, esses acentos aqui são chamados circunflexos. Eles têm esses três formatos, um que parece um tio, um que parece uma curva, um que parece um chapéuzinho. Eles são usados para marcar, né, um tom ascendente e descendente, né? Porque o acento grego era tonal. Todas as vogais marcadas com esse acento circunflexo vão ser longas, né? Aí, que mais que está dizendo aqui? Você tem que praticar, né? Pronunciar os nomes das letras, prestando atenção, em especial a pronúncia correta das vogais longas e breves. Mantenha as vogais longas por 2 vezes mais o tempo das vogais breves. Aí aqui, não sei se dá para tempo da gente falar dos espíritos. Talvez dê só para citar e a gente na próxima aula continua falando dos espíritos. Espíritos são pequenos sinais diacríticos que a gente coloca em cima das letras vogais para poder expressar quando a palavra começa com aspiração ou não. Quando começa com aspiração, a gente coloca como se fosse um símbolozinho em cima da vogal, como se fosse um abre aspas. Então aqui, aquela palavra ali é hen. E a segunda palavra é hu. E aqui o outro exemplo, você tem uma palavra en e u. Tranquilos? E aí aqui, então, a gente quiser falar um pouquinho, a gente pode terminar aqui nos ditongos. Eu acho que termina essa aula com os ditongos e depois a gente fala de outras combinações. Então, em grego você tem esses ditongos. Ai, au, eu, el, oi, oi e u, que pode ser às vezes... Não, espera. Ai, au, eu, el, oi. Que no grego moderno são pronunciados como se fossem monotongos, né? Monotonga, né? Tchau, gente. O pessoal que está saindo. Eu vou só concluir aqui os ditongos, falando um pouquinho de ditongos. Então, esse alfa e iota, a gente, na pronúncia recontida, a gente vai pronunciar como se fosse I, né? Então, I guess, uma palavra que é exemplo, né? I guess. Você vai pronunciar como se fosse high em inglês, né? Ao, a gente vai pronunciar, né? Ao, como how. E aqui tem um exemplo, autocrates. Eu, a gente vai pronunciar como se fosse eu, né? Tem o eugenes. El, a gente vai pronunciar como se fosse el, né? Então, heureka, o exemplo aqui. Oi ou oi, algumas pessoas vão pronunciar oi, né? Eu prefiro oi, mas algumas pessoas vão pronunciar oi. Aqui é oikonomia. Aqui o exemplo em inglês pede o oi, né? Uma pronúncia mais aberta, oi, né? Como foil. Então você pode dizer oikonomia, né? E aí tem as relações com o grego moderno. No grego moderno, esses ditongos vão monotongar. Então, em vez de ai, você vai pronunciar em vez de ao, não vai ser bem monotongação, vai ter uma monotongação e vai aparecer uma consoante. Então vai ser ao, esse alfa e iota vai ser pronunciado av. Assim como o eu, y, iota vai ser pronunciado ev no grego moderno. E o eta, iota, ou ita, iota, vai ser pronunciado iv, no grego moderno. E o ômicron, iota, no grego moderno, vai ser pronunciado i. Então, uma das barreiras de usar a pronúncia do grego moderno é essa. Várias monotongações, né? Vários sons i, né? Então, tem essa barreira para usar a pronúncia moderna.
Aqui, ó, Y, iota também, no grego moderno vai ter som de I. Pra gente vai ser Ui, Ui, Ruios, Ruios. São uma combinação de U e I, né? Ruios, Ruios, Ui. Aí aqui tem esses outros dois ditongos, que é um pouco debatido se eles são ditongos mesmo, né? Eles parecem mais serem vogais longas, né? Então, ou foram ditongos em algum momento, ou são ditongos em determinadas palavras, mas em outras não. Então, a gente normalmente pronuncia EI e U, esses dois ditongos. Mas algumas pessoas vão defender uma pronúncia E, como se fosse um E longo, E. E no grego moderno vai ser I, outro I. Essa combinação de letras, epsilon e iota, no grego moderno vai ter som de I. Então, eikosi, eikosi. Então, eu vou dizer eikosi. Mas algumas pessoas vão dizer assim, eikosi. E no grego moderno seria ikosi, ikosi. E aqui o U, esse ômicron Y, eu vou dizer U. Mas há um desenvolvimento de que em alguma fase da língua era pronunciado como se fosse o, e depois isso muda para um timbre U, U. No grego moderno é pronunciado U. Então, utis. Então, na UFC, a gente pronuncia E e U. Mas aqui ele diz que são dígrafos, que representam só uma vogal longa, né? Seria um E e um U, né? É a visão gramatical inglesa, né? Aí eu acho que eu vou, não sei se eu vou na próxima aula continuar falando sobre o iota subscrito, e aí a gente vai encerrar essa gravação para não ficar muito longa, já deve estar com mais ou menos 1 hora de gravação. Eu agradeço por vocês terem ficado comigo. A gente atrasou um pouquinho o começo da aula hoje e a gente não gravou assim a primeira hora, porque a primeira hora foi só de alguns avisos, mas hoje, agora a gente está começando o nosso curso. Eu agradeço por vocês. Peguem o material, vão estudar, vão aprender o alfabeto, vão praticar a escrita do alfabeto, viu, gente? É uma semana que vocês têm que passar praticando. A tarefa de casa dessa semana é essa. Pega lá o alfabeto, pratica a escrita, aprende o som, o nome das letras, viu, gente? É o esforço que vocês têm que fazer essa semana. Eu vou aqui encerrar a gravação.